Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Em 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler apenas o primeiro versículo, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós prosseguimos aqui falando sobre esse tema, que é um tema tão motivador para as nossas vidas, né, irmãos? Que trata do cuidado de Deus. Nós estamos falando sobre esse tema e trazendo aqui histórias bíblicas, personagens bíblicos, onde nós podemos ver com clareza a manifestação do cuidado de Deus para com essas vidas. Mas esse tema também, irmãos, é especial, porque é um tema também útil para os nossos dias. Estamos vivendo tempos tão difíceis e tocando nesse tema, falando sobre esse tema, eu creio que a palavra do Senhor, ela irá nos encorajar, nos encher de esperança, por sabermos que da mesma maneira que Deus demonstrou esse cuidado tão grande para com seus filhos, Ele também irá cuidar da nossa vida, né? Nos tempos que estamos vivendo, tempos, como disse aqui já, difíceis, mas é esperançoso saber que há um Deus que está cuidando de cada um de nós. Conforme nós já vimos aqui, irmãos, nas ministrações anteriores, né, nós falamos aqui sobre como Deus levantou Moisés e tirou o povo de Israel que estava escravizado ali na terra do Egito. E Deus demonstrou ali o seu cuidado para com esse povo, né, provendo as suas necessidades durante 40 anos de uma jornada no deserto. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué para conquistar as terras de Canaã. E Josué, então, ele vai liderar o povo nesse tempo de conquista, de guerra contra os inimigos, e a divisão da terra entre as tribos de Israel. E após a morte de Josué, Israel vai passar por um período que nós conhecemos como o período dos juízes, correspondeu a aproximadamente 300 anos na história de Israel. Foi um tempo em que Israel, por vezes, se esfriava e se afastava de Deus, e Deus levantava, né, homens e mulheres que Deus levantou para estar à frente do povo de Israel, trazendo libertação para o povo diante da opressão dos inimigos. E o último desses juízes foi o profeta Samuel. Samuel, ele esteve à frente da nação de Israel como profeta, como juiz, né, trazendo ali o povo à adoração a Deus e fazendo com que o povo seguisse a direção do próprio Deus. Mas quando o profeta Samuel já estava velho, os líderes de Israel se reuniram e pediram para Samuel escolher um rei para que estivesse sobre a nação de Israel.
O povo olhava para as demais nações e sempre via um rei. E eles disseram, assim como outras nações têm o seu rei, nós também queremos ter um rei que governe sobre nós. Samuel se entristeceu porque Deus estava dirigindo o povo. E o povo agora estava pedindo para ter um rei como as outras nações. Mas Samuel vai à presença de Deus e Deus diz, Samuel, atenda esse desejo do povo. E Deus mostra para Samuel, quem ele deveria escolher, ungir como o rei desta nação de Israel. E Deus mostra para ele um moço ainda, chamado Saul. Saul, irmãos, ele era filho de um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. E Saul, ele era um jovem que pela sua beleza ele se destacava, mas também pela sua altura. Veja o que a Bíblia nos diz em 1 Samuel, no capítulo 9 e no verso 2. Quis tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, e dos ombros para cima ele sobressaía a todo o povo. Então Saul era ainda jovem, um jovem de muita beleza, um rapaz apresentável, mas também forte, que tinha presença. E Deus então escolhe Saul para ser o rei de Israel. Mas irmãos, Saul, infelizmente, ele não correspondeu com aquilo que Deus o chamou para fazer. E no segundo ano ainda do seu reinado, Saul desobedeceu uma ordem de Deus. E Deus enviou Samuel para trazer uma palavra de reprovação para Saul. Mas não parou por aí. Um tempo depois, Israel se prepara para guerrear contra os amalequitas. E Deus havia dado uma instrução para Saul, dizendo, olha, você vai guerrear contra esse povo, que é um povo que se voltou contra a nação de Israel quando estava saindo do Egito. E esse povo guerreou contra Israel, usou de astúcia, quando atacou aqueles que estavam indo mais atrás, na retaguarda. E Deus disse, eu quero que você aniquile com este povo. Eu quero que você destrua este povo e tudo quanto eles têm. Mas, de novo, Saul não ouviu a voz de Deus. Saul foi para essa guerra e Deus deu vitória a ele. E ele acabou trazendo todos os rebanhos, o melhor do rebanho dos amalequitas. Os bois, os carneiros, os animais gordos. E quando Deus envia Samuel de novo para falar com Saul, Deus agora está dizendo para Saul, eu o tenho rejeitado. Eu o tenho rejeitado como rei e tenho escolhido um outro rei em seu lugar. Outro rei melhor do que você. E é nesse cenário aqui, irmãos, que entra Davi, de quem nós vamos falar um pouco hoje. Davi, ele era também um jovenzinho, e Davi era filho de Jessé, que era de Belém. Davi, ele era o caçula dos 8 filhos de Jessé. E a atribuição dada a Davi era pastorear um pequeno rebanho do seu pai. Davi, então, ele ficava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E nesse momento, Deus fala com Samuel e diz para ele, vai ali na casa de Jessé, porque eu tenho provido, eu tenho escolhido um de seus filhos para ser o rei de Israel. Mas quando Samuel então vai à casa de Jessé, Jessé lhe apresenta o filho mais velho, e o filho mais velho de Jessé, ele se apresenta ali diante de Samuel. O nome dele era Eliabe, e ele era forte também como Saul, ele era apresentável como Saul. Então Samuel disse, acho que é esse aí que Deus escolheu. Mas quando ele se prepara para ungir Eliabe, Deus diz, não, Samuel, não é esse que eu tenho escolhido.
E Deus vai dizer para ele: eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, e é como se Deus estivesse dizendo para Samuel: você viu que eu escolhi Saul para ser o primeiro rei? Ele era forte, ele era apresentável, ele era um homem, com uma estrutura física avantajada, mas ele foi um fracasso como rei. Então eu agora tenho olhado para o coração, para escolher este novo rei. Eu não estou olhando para a formosura, eu não estou olhando para a força física, mas eu estou olhando para um coração que é voltado para mim, um coração humilde, um coração sincero, um coração temente à minha presença. Irmãos, e os filhos de Jessé vão passando um a um, e Deus diz para Samuel: não é esse. Vem um outro, Deus diz: não é esse. Vem um outro, Deus diz: não é esse. E passaram 7, e Samuel pergunta para Jessé: acabaram os moços? Porque Deus não escolheu nenhum desses. E aí Jessé vai dizer para Samuel: tem o mais novo, o caçula, que é o Davi, mas ele está lá no campo pastoreando as ovelhas, ele é o menorzinho. E Samuel vai dizer: então mande chamá-lo, nós vamos aguardar chegar aqui e ver se Deus confirma ele. Alguém vai lá no campo para chamar Davi. Irmãos, Davi, ele estava ali, talvez tenha sido até deixado de lado por seu pai, por não ter nenhum perfil de um rei. Na sua humildade, na sua simplicidade, até na sua idade, Jessé tenha descartado Davi. Mas alguém foi lá no campo, buscou Davi, e quando Davi chegou à presença do profeta Samuel, Deus disse para ele: pode ungir, porque é esse que eu tenho escolhido. Pode ungir, porque é esse que eu separei para ser o rei, o futuro rei de Israel. Davi foi ungido, irmãos, e o que nos chama a atenção na história de Davi é que mesmo depois de ter sido ungido como rei pelo próprio Deus, Davi ele vai voltar para o campo. Ele vai voltar para pastorear o rebanho do seu pai. Irmãos, ser pastor de ovelhas não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa tão simples como muitos podem pensar. Pastor de ovelha ficava lá, sentado no pasto com as ovelhas. Não, irmãos, não era uma coisa assim tão simples. O pastor de ovelhas, ele tinha grandes responsabilidades e o seu trabalho era um trabalho árduo. O próprio salmista Davi, quando ele escreve no Salmo 23, e ele compara Deus como sendo pastor, Davi ele vai descrever ali algumas características do pastor. E ele vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. O pastor, irmãos, ele precisava buscar bons pastos, boas pastagens para as ovelhas. E nem sempre era fácil. Às vezes em regiões do Oriente, regiões desérticas, faltava boas pastagens. E o pastor muitas vezes precisava caminhar quilômetros e quilômetros até encontrar um campo onde a grama estivesse verde. Muitas vezes, para levar as ovelhas a esses lugares de pastagens verdejantes, era preciso atravessar vales sombrios. É por isso que Davi, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. E assim era para com as ovelhas. As ovelhas eram conduzidas pelo pastor, e para se chegar a pastos verdejantes, era preciso muitas vezes atravessar por caminhos estreitos, vales escuros, para se alcançar as boas pastagens. Davi diz mais, ele diz que o pastor leva as ovelhas para beber em águas tranquilas. Certa vez, há muito tempo atrás, eu li um livro, alguém que estava discorrendo sobre o Salmo 23, e esse sentido de águas tranquilas
tem um significado muito profundo, irmãos, porque as ovelhas, quando elas estão com a sua lã, crescida, elas precisam beber água em águas tranquilas. Por quê? Se a ovelha entrar em uma água corrente, a água ela vai encharcar a lã da ovelha e ela vai arrastar a ovelha, rio abaixo. Então era preciso que o pastor tivesse muita atenção para levar as ovelhas em um lugar onde as águas estivessem tranquilas. E muitas vezes não era fácil encontrar lugares propícios. E era preciso o pastor caminhar com as ovelhas, procurando este lugar ideal para que as ovelhas pudessem estar ali, pastando e bebendo em águas tranquilas. Mas além disso, o pastor ainda tinha uma responsabilidade de cuidar também da segurança das ovelhas, dos seus predadores. A ovelha é um animal, irmãos, que não tem um instinto de defesa. A ovelha, de acordo com algumas pessoas que estudam os animais, a ovelha ela é um animal de visão muito limitada. A visão da ovelha não é uma visão muito ampla. A ovelha ela enxerga poucos metros à sua frente. E então ela depende muito do pastor, de ouvir a voz do pastor, de conduzir ela por um caminho, que possa levá-la a este lugar de pastagens, a este lugar de tranquilidade. Mas a ovelha também não tem essa malícia para se defender, dos seus predadores. E nós vamos ver isso na vida do próprio Davi, quando mais adiante ele vai falar, com o rei Saul, e ele vai dizer: olha, quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, em uma determinada situação, um urso atacou as ovelhas, e eu precisei ir atrás daquele urso para tirar aquela ovelhinha que estava nas garras do urso. Numa outra ocasião veio um leão e pegou uma ovelhinha, pelos seus dentes, e eu tive que lutar com o leão e matar o leão para resgatar a ovelha que ele havia apanhado. Então veja, irmãos, que a atividade do pastor era uma atividade que exigia esforço, exigia perseverança, exigia também muita coragem. E Davi era esse jovem pastor. E nós vamos ver, irmãos, que Davi, mesmo depois então de ter sido ungido rei, ele vai voltar para o campo para pastorear. E quando nós vemos essa situação na vida de Davi, nos parece que por um tempo Davi ficou ali esquecido. Mas não, Deus estava trabalhando na vida de Davi. Assim como Deus trabalhou, e nós já vimos aqui, na vida de José, que precisou ser vendido pelos seus irmãos para o Egito. Lá no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar, e depois foi preso ali naquela prisão do faraó. Tudo havia, por trás de tudo isso havia um trabalhar de Deus na vida de José. Era Deus preparando José e levando José para mais perto dos seus sonhos, para mais perto do plano e do propósito que Deus havia determinado para José. Na vida também de Moisés, nós falamos sobre isso aqui. Moisés ele foi educado pelos maiores sábios ali do Egito, mas depois ele precisou também viver um tempo da sua vida pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, porque dentro do propósito de Deus para Moisés, ele precisava entender de liderança, ele precisava conhecer estratégias de guerra, mas ele também precisava conhecer o deserto. E Deus então foi trabalhando na vida de Moisés, moldando a sua vida para que ele estivesse pronto para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Aqui com Davi, irmãos, não é diferente. Nós vamos entender que Deus havia separado Davi para ser rei de uma nação. E como rei desta nação, Davi deveria aprender algumas lições com o pastor, que é a lição de defender as ovelhas, porque um dia também ele deveria defender o seu povo. Davi precisava ter perseverança, porque um rei precisa de perseverança, mas Davi também precisava ter coragem para enfrentar as adversidades e inimigos, porque o rei precisa ser alguém de coragem.
Então nós vemos Deus, irmãos, em tudo, trabalhando na vida de Davi. Mas chega um tempo, depois de Davi estar ali pastoreando o rebanho do seu pai, que Deus então começa a mudar as situações na vida de Davi, para levar Davi para mais perto do lugar que Deus havia designado para ele, que era o palácio. Então Deus envia um espírito de perturbação contra o rei Saul. E o rei Saul ficava perturbado, e os seus súditos, os seus servos, então disseram: olha, nós precisamos arrumar alguém que toque bem uma harpa, para que venha tocar para o rei Saul. E aí nós lemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. A Bíblia diz assim, que um dos moços do rei disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte, ele é valente, ele fala com sensatez, ele tem boa aparência, e o melhor de tudo, o Senhor Deus está com ele. Então veja, irmãos, as características que as pessoas estavam vendo em Davi. Ele toca bem a harpa, ele é forte, ele é corajoso, ele é alguém que tem sempre boas palavras, e além de tudo, ele é alguém que é abençoado por Deus. Então eles mandam chamar Davi, e Davi ele foi para a presença de Saul para tocar a harpa para Saul. E a Bíblia diz que quando Davi tocava, aquele espírito que estava atormentando o rei Saul se retirava dele, e Saul voltava a ficar bem, ficar tranquilo. E Davi então ficou algum tempo ali, no palácio. E talvez, irmãos, Davi ele poderia ter pensado: mas eu já fui ungido para ser rei, o meu lugar é o trono, não é aqui ficar tocando harpa para o rei. Eu estou aqui sendo humilhado, tendo que tocar quando esse espírito maligno vem no rei, pega o rei, e eu preciso tocar a harpa para ele se sentir melhor. Mas meu lugar não é aqui, meu lugar é no trono, é sentado no trono. Mas, irmãos, Davi soube esperar. Davi soube esperar. Ele estava sujeito àquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, eu aprendo aqui com Davi que muitas vezes na nossa vida Deus também nos faz esperar. Temos promessas, temos palavras de Deus para a nossa vida, mas muitas vezes Deus nos leva aos lugares mais baixos, para que a gente possa aprender e ter maturidade para um dia assumir o lugar que Deus nos quer. A palavra de Deus nos diz que numa ocasião Jesus proferiu essas palavras, de que Deus um dia vai dizer para alguém: você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós, diante de palavras de Deus, nós queremos, claro, ver o cumprimento dessas palavras, desta promessa, mas há um trabalhar de Deus na nossa vida, até que as promessas se cumpram. E nós precisamos entender que durante esse trabalhar de Deus, Deus nos levará para os pastos, Deus nos levará para os desertos da vida, Deus nos levará para um trabalho de servidão muitas vezes, para que a gente possa aprender coisas maiores. Davi ali tocando a harpa para o rei, Davi estava muito perto de Saul, e Davi podia ver muitas vezes as decisões que Saul tomava, tanto as decisões acertadas, como as decisões erradas, para que ele pudesse aprender com Saul. Davi estava ali diante do rei, ele com certeza se assentava à mesa do rei, e ele foi aprendendo a conduta das pessoas que estavam ali no reino, como deveriam proceder, como deveriam agir. E Davi, ele estava ali no meio dos servos do rei, e ele estava vivendo o ambiente daqueles servos do rei, entendendo como aqueles servos se comportavam, como eles agiam, não só na presença do rei, mas também na ausência do rei. E eu creio, irmãos, que Davi, ele pôde entender muito do reino, quando ele estava aqui, tocando a harpa para Saul. O tempo passa, e Deus continua trabalhando
o seu cuidado e a sua provisão para que a promessa se cumprisse na vida de Davi. E depois de algum tempo, os filisteus se preparam para uma guerra contra Israel. E os 3 irmãos mais velhos de Davi são convocados para essa guerra. A Bíblia fala de Eliabe, Abinadab e Samá. Os 3 irmãos mais velhos de Davi vão para a guerra. Eles vão para a fronte de batalha. E Jessé, ele manda Davi levar algum mantimento ali para os seus irmãos e saber como seus irmãos estavam. Quando Davi chega ali no campo de batalha, ele está ali conversando com os irmãos dele, e ele ouve então o gigante Golias desafiando o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E Davi, ele olha para os soldados de Israel e ele vê eles amedrontados. E Davi se dispõe e ele se oferece para enfrentar aquele gigante. Um pastor de ovelhas. Ele não era soldado, ele não tinha sido convocado para a guerra, mas Davi aproveita aquela oportunidade. E ele diz: eu vou lutar contra esse gigante. Saul, num primeiro momento, disse para ele: não, você não pode lutar contra ele. Você é um jovem inexperiente. Você é apenas um pastor de ovelhas. Este homem é um guerreiro. Ele é experimentado. Já venceu muitas batalhas. Você não poderá lutar com ele. Mas diante da insistência de Davi, Saul então diz: então vai, mas coloca a minha armadura. Coloca a minha armadura para você enfrentar ele. E quando Davi vestiu as armaduras de Saul, Davi não conseguia nem caminhar. Não eram aquelas as armas de Davi. E ele não pôde então colocar as armaduras. E ele diz para o rei: rei, eu vou enfrentar esse gigante com as armas que eu tenho, as armas de pastor. Eu vou com o meu cajado e com a funda. Aquilo parecia loucura, mas Davi foi para enfrentar o gigante. Pegou 5 pedras ali no ribeiro e foi para enfrentar o gigante Golias. E nós sabemos a história, irmãos, até as crianças sabem essa história de cor. Davi, ele corre contra aquele gigante, ele lança a pedra acerta, ali a testa do gigante, e o gigante cai com seu rosto em terra. Davi derrota o gigante Golias, e o exército de Israel então se vê encorajado quando vê aquele gigante caído e prostrado, e eles então partem para a guerra contra os filisteus. Depois dessa vitória de Davi, irmãos, Davi, ele foi chamado por Saul para se tornar um dos líderes dos seus homens de guerra. Aquela coragem de Davi chamou a atenção de Saul, e Saul nomeou como chefe do seu exército. E quando Davi saía para as lutas e batalhas, Davi voltava vitorioso. E o povo começou a ver essa atitude de Davi, o povo começou a ver que Deus era com Davi, e numa dessas batalhas que Davi voltou vencedor, as mulheres de Israel cantaram, Saul venceu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E este cântico abalou a confiança do rei Saul. E o rei Saul, que via Davi até então apenas como um jovem, agora ele começa a ver Davi como alguém que pode tomar o trono dele. Irmãos, e a partir daí, Saul vai se levantar contra Davi e vai tentar matar Davi. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que Davi ele precisou fugir de Saul durante 10 a 13 anos. Saul ele saía com seu exército para tentar matar, caçar e matar o próprio Davi. E Davi, irmãos, precisou fugir de Saul. Quando nós lemos aqui em 1 Samuel, para os irmãos terem uma ideia, a partir do capítulo 18 até o capítulo 26, nós vamos ver várias narrativas e tentativas de Saul para matar Davi.
Davi teve oportunidades de matar Saul, mas ele não o fez. Ele diz: eu não quero tocar no ungido de Deus. Mas Saul não tinha essa mesma consciência. Ele queria acabar com Davi. Ele via Davi não como um aliado, mas como um inimigo, como um adversário. E Davi, por diversas vezes, irmãos, ele fugia no deserto. Mas não porque Davi fosse bom, mas porque Deus estava guardando Davi. Mesmo Davi estando ali no deserto, irmãos, de maneira tão fragilizada, e Saul vindo com um exército preparado, capacitado, à procura de Davi, Deus escondia Davi nas cavernas. Deus escondia Davi de maneira que o exército de Saul não podia encontrá-lo. Isso fica muito claro, irmãos, no capítulo 23 de 1 Samuel. Porque nesse momento Davi estava fugindo de Saul num deserto chamado deserto de Maom. E a Bíblia vai dizer que Davi estava caminhando de um lado da montanha com seus homens e Saul estava caminhando do outro lado da montanha com seu exército. E chegou um ponto que o exército de Israel, o exército de Saul, conseguiu cercar Davi. E naquele momento em que eles estavam prestes a prender Davi e levar Davi para ser morto, a Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel 23, lá no verso 27, que quando eles conseguiram cercar Davi e seus homens para prendê-lo, veio um mensageiro para Saul e disse assim: Saul, os filisteus entraram na terra, os filisteus entraram na nossa cidade. Volte rápido, porque senão eles vão acabar com tudo. Irmãos, e naquele momento, a Bíblia diz que Saul precisou deixar Davi para voltar e defender o seu povo. Então veja, irmãos, como não era simplesmente pelas qualidades de Davi que ele estava fugindo, mas porque havia um cuidado de Deus para com ele. Havia uma promessa de Deus na vida dele. Irmãos, e essa história, como outras que a gente já viu aqui, elas são inspiradoras por causa disso. Porque na nossa vida, às vezes, a gente está vivendo o que Davi viveu, né? Não no sentido literal, mas no sentido simbólico. Muitas vezes você está caminhando e você sente, né, pessoas perseguindo, pessoas tentando derrubar a sua vida, pessoas tentando prejudicar a sua vida, e muitas vezes parece que as pessoas estão te cercando, as situações desfavoráveis estão te cercando, mas neste momento, muitas vezes, a gente vê a mão de Deus trazendo livramento. Como eu disse algumas vezes já nessas ministrações, o cuidado de Deus, irmãos, não se manifesta na nossa ausência de problemas e de tribulações. Mas muitas vezes o cuidado de Deus se manifesta justamente nos momentos de dificuldade. Há um hino que nós cantamos do nosso inário, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações, e as mais lindas melodias se ouviram na escuridão. Muitas vezes, irmãos, é no momento de tormento que a gente vai provar o cuidado de Deus. É no momento escuro da nossa vida que nós vamos ver Deus intervindo e agindo em nosso favor. Muitas vezes, quando as coisas estão bem, a gente não consegue vislumbrar Deus cuidando, né? Parece que tudo está indo bem. E a gente muitas vezes até diz: eu estou conseguindo resolver, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo ter sucesso, eu estou conseguindo prosperar. Mas, irmãos, é quando as coisas entram em dificuldade, é que a gente vai passar para reconhecer que nós somos realmente tão frágeis, tão limitados, tão incapazes. É nesses momentos. Domingo eu estive ali no hospital orando por uma pessoa, e nós estávamos conversando ali naquela UTI. Essa pessoa iria passar por uma cirurgia, inclusive passou por essa cirurgia
no dia de ontem, e ele não é evangélico, e nós estávamos conversando, e eu falando com ele acerca de Deus, e chegou o momento da conversa, que aquele homem me disse assim: pastor, aqui deitado nessa cama, eu estou pensando em como eu deixei Deus de lado muitas vezes na minha vida. E agora eu vejo como eu preciso me aproximar dele. Uma pessoa, irmãos, ainda jovem, 50 anos de idade, estava ali para abrir o peito e colocar 4 pontos safenas. Ele diz: eu reconheço que só estou aqui porque Deus me guardou. Embora eu tenha me afastado dele tanto, para cuidar dos meus negócios, para cuidar das minhas coisas, mas eu vejo agora a necessidade que eu tenho de me aproximar dele. Ainda bem, né, irmãos, que Deus concede oportunidades às pessoas. O amor de Deus é tão grande. E eu disse isso para ele: às vezes Deus nos traz para situações como esta, justamente para a gente poder refletir. E para que a gente possa mudar as nossas atitudes. E Davi, irmãos, aqui em meio a esta perseguição de Saul, ele vê o livramento de Deus. Ele vê a mão de Deus guardando a vida dele. Depois disso, Davi foi para a terra dos filisteus, foi morar lá por um tempo. E numa das batalhas que Saul saiu para lutar contra os filisteus, ele morreu nessa guerra. E quando Saul morreu, o povo de Israel foi buscar Davi e disse para Davi: Davi, venha reinar sobre nós. Por que o povo pediu para que Davi viesse? Porque Deus já tinha preparado um momento para Davi. Deus já tinha usado Davi como alguém que acalentou, tocou a harpa para o rei no momento que o rei precisava. Davi demonstrou coragem quando enfrentou aquele gigante Golias. Davi demonstrou a sua capacidade quando à frente do exército de Saul ele venceu tantas batalhas. E o povo então diz para Davi: Davi, venha reinar sobre nós. Você tem coragem, você tem perseverança, você tem capacidade. Você deve ser o nosso rei. E nós lemos então em 2 Samuel, no capítulo 5, no verso 4, que Davi começou a reinar quando tinha 30 anos de idade. Veja, irmãos, quando ele lutou contra o gigante, ele ainda era um jovem. Alguns estudiosos acreditam que quando Davi lutou com Golias, ele tinha entre 17 e 18 anos. Agora Davi está com 30 anos, quando ele vai começar a reinar. A Bíblia diz que ele reinou 7 anos e meio, primeiro sobre Judá, e depois mais 33 anos, ele reinou em toda Israel. 40 anos de reinado. E nesses 40 anos de reinado de Davi, Israel se tornou uma nação que foi uma potência. Davi, ele derrotou os seus inimigos, ele derrotou os seus opressores, ele fortaleceu o seu exército, conquistou muitas guerras, muitas batalhas, e a nação de Israel se tornou uma nação forte e poderosa. Mas para que isso acontecesse, foi necessário uma jornada na vida de Davi. E durante toda essa jornada, Deus estava cuidando de Davi. Deus estava preparando e capacitando Davi. Deus estava moldando Davi. É por isso que quando a Bíblia fala daquela visão, né, do vaso na mão do oleiro,
a Bíblia vai dizer, olha, assim como este oleiro estava trabalhando o barro, assim é Deus trabalhando na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o agir e o trabalhar de Deus, mas eu e você estamos sendo moldados por Ele, para um propósito que Ele ainda tem na nossa vida. Nós estamos sendo moldados por Deus, para um plano maravilhoso e glorioso, que Ele tem na nossa vida. Você crê nisso? Ou você não tem esperança alguma sobre isso? Você acha que você está aqui servindo a Deus e que não há propósitos de Deus na sua vida? Eu quero te enfatizar nessa noite que isso é uma mentira que o inimigo coloca na sua mente. Ah, você não tem valor nenhum. Ah, você não tem capacidade. Você não tem condições nenhuma. É verdade, irmãos, nós não temos. Mas há um Deus que nos chamou. Há um Deus que nos separou. E há um Deus que está cuidando da nossa vida. Essas histórias nos fazem pensar um pouco sobre situações que nós já vivemos na nossa vida. E que porventura, irmãos, se não fosse o cuidado de Deus, nós não estaríamos mais aqui. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos trouxe até aqui, e é porque Ele tem planos ainda e projetos na nossa vida. Nós passamos por uma pandemia, onde milhares e milhares de pessoas foram ceifadas, mas nós estamos aqui, e você acha que está aqui porque você é forte? Não, é porque Deus está te guardando. É porque Deus ainda tem planos para realizar na sua vida. É porque Deus ainda tem uma história para escrever na sua vida. Então creia que tudo o que está acontecendo é para um propósito. Tudo o que está acontecendo na sua vida é para um propósito maior. Não se entregue ao desânimo, não se entregue ao desencorajamento. Não se entregue àquilo que o inimigo tem colocado no seu ouvido, mas levante-se nessa noite e diga para o inimigo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para fazer ainda uma grande obra através da minha vida. Creia que Deus ainda não colocou um ponto final na sua vida, porque Ele ainda tem algo para ser escrito através de você. Amém? Que você possa sair daqui nesta noite, como eu disse, renovado e encorajado, sabendo que há um trabalhar de Deus. O inimigo não te destruiu, porque Deus está cuidando de você. As assolações deste mundo não te levaram ainda à destruição, porque Deus está cuidando de você. Vamos nos colocar em pé? Aleluia! Vamos orar. Louvado seja Deus. Eu gostaria que nós, irmãos, olhássemos para a nossa vida com um olhar diferente daquilo que muitas vezes nós temos olhado. Muitas vezes nós temos olhado para a nossa vida e não temos visto coisas boas. Muitas vezes fracassos, sonhos que não foram realizados. E nós muitas vezes nos frustramos, nos desanimamos. Mas eu gostaria que nesta noite você pudesse ter os seus olhos abertos. Que você possa olhar com os olhos espirituais e entender que há um Deus que tem escrito a nossa história. E que tudo aquilo que vivemos é para um propósito. Esse deserto na tua vida é para te preparar. Os adversários, os inimigos que se levantam, as provações que vêm,
são para te preparar. Talvez hoje você esteja atravessando por momentos e situações que você não entende, mas amanhã você vai socorrer outros que estão passando por o mesmo problema. Deus vai trazer ao teu coração, à tua vida, experiência, para que você possa aconselhar outros, para que você possa ajudar outros. Então aprenda com tudo aquilo que você está vivendo. Enquanto Davi pastoreava o rebanho do seu pai, ele podia ficar ali desanimado e dizendo: Deus, Samuel me ungiu como rei, mas eu estou aqui cuidando do rebanho, nada mudou na minha vida. Samuel me ungiu como rei, mas eu continuo aqui no campo, no meio dessas ovelhas. Mas irmãos, sabe o que Davi fez? Ao invés de murmurar, ele tocava a sua harpa, ele tocava os seus salmos, e isso mudou a sua vida. Deus usou isso para levar Davi para o palácio. Então, diante das situações, não abra a boca para murmurar, mas abra a boca para adorar. Amém? Há um cântico que a irmã Legisvaine louva aqui, né? O que eu vou fazer? Eu reclamo ou adoro? Escolha adorar a Deus. Amém? Escolha adorar a Deus, porque tudo isso Deus irá usar para o teu bem. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, te adoramos, te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, é viva e poderosa, ela é maravilhosa, e a tua palavra tem falado, Senhor, aos nossos corações, através da vida de Davi. Senhor, desde o momento que ele foi ali ungido pelo profeta Samuel, quanta coisa, Senhor, aconteceu na vida de Davi. Quantas situações difíceis, quantas noites escuras, quantas provações, até que a promessa se cumprisse. Senhor, mas em todo esse tempo, em todo esse espaço de tempo, Senhor, que levou anos, o Senhor não deixou de cuidar do seu servo. A tua mão esteve sobre ele, o Senhor esteve guardando Davi, o Senhor esteve ensinando Davi, o Senhor esteve amadurecendo a vida de Davi, o Senhor esteve, Senhor, preparando e capacitando Davi para que ele pudesse um dia se assentar no trono e reinar sobre Israel. Pai, ajuda-nos a entender que as tuas palavras nas nossas vidas, elas não vão cair por terra. Porque a tua palavra diz que tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ó Deus, e nós temos promessas, e sabemos, ó Deus, que essas promessas se cumprirão, mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Sustenta cada um dos teus filhos, sustenta as tuas servas. Ó Deus, enche da tua alegria esses corações, enche de esperança esses corações, e que nós possamos continuar caminhando de vitória em vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.